Oi, tava conversando com um amigo aqui agora há pouco, a gente tava conversando sobre política, sobre as eleições de São Paulo. E daí me veio à tona, que a gente falando sobre o Pablo, sobre a história da minha conversão. Porque a minha conversão começou por causa da política e por causa do Pablo Marçal. Então, contando aqui resumidamente, rapidinho pra vocês como foi que eu me converti. Final de 2022, terminada a eleição, eu de direita, muito chateada, achando que daí por diante o mundo ia acabar pra gente. Apareceu no meu feed um vídeo do Pablo Marçal, indignado, dizendo: não vamos deixar que a política acabe com não sei o que ela derrote a gente, nós somos... Enfim, com um discurso assim super... Não é o fim, entendeu? Super esperançoso. E assim, todo o diálogo dele nessa postagem que chegou pra mim, ele tava em lançamento, eu nem imaginava o que era isso. Era um discurso, tipo assim, renovando as esperanças, dizendo que não era pra gente jogar a toalha, e eu gostei. E aí essa postagem dele levava pra uma palestra que ele ia fazer, tinha dia e horário. O que eu fiz? Salvei dia e horário, me inscrevi lá no YouTube e assisti. A partir do momento que eu assisti, eu comecei a gostar muito do que ele falava, achei ele super coerente, e comecei a acompanhar aquela série de palestras que quem conhece o Pablo Marçal sabe que ele sempre faz durante um lançamento, antes de um lançamento. E aí acompanhei cada vez gostando mais, ficando louco igual ele, assim, seguindo a linha de pensamento, tudo batia, ótimo. Até que gostei tanto que fui assistir uma palestra que não tinha nada a ver com o conteúdo, né? Que ele ministrava de prosperidade, de administração financeira, tudo. Não tinha nada a ver com isso. Era uma palestra que chamava assim, nem era uma palestra, né? Eu não sei nem dizer o que era. O chamado dos generais do reino. Era no sábado, peguei e assisti. Nesse dia que eu assisti, foi uma coisa totalmente diferente de todas as outras palestras dele que eu assisti. Foi uma coisa muito espiritual. E naquele dia, olhando ele e aquelas pessoas que estavam lá, o testemunho deles, eu falei: gente, o que é isso? Eu quero conhecer esse Deus que essas pessoas conhecem. E eu fiquei louca, eu assisti, foram acho que 10 horas de live, e eu assisti aquilo tudo ao vivo e eu chorei horrores, enfim. Ali eu conheci o Deus que até então não conhecia. Comecei a conhecer, né? E aí, depois disso, eu acabei adquirindo uma mentoria do Pablo Marçal. Fiz a mentoria durante um ano, que é o pior ano da sua vida, que foi um ano de despertar, assim, da minha vida, da minha mente, sabe? Mudou toda a minha forma de pensar sobre muitas coisas, melhorei em muitos aspectos. Tanto profissional como pessoal, em relação à religiosidade, sabe? Comecei a ver a vida de forma diferente. E dentro dessa mentoria que eu fiz, a gente tinha, né, que ler um livro por semana e também tinha que fazer uma modelagem, modelar uma pessoa de sucesso a cada semana. E aí teve uma das primeiras semanas que o livro era 3 dias no barco, do pastor André Fernandes. O que eu pensei? Eu falei: porra, tava muito bom. Até desculpa a palavra. Tava muito bom, mas foi o que eu pensei. O que eu falei na época, né? Hoje em dia eu não falo mais palavrão. Tava muito bom pra ser verdade. Lá vem o Pablo enfiar livro de pastor no meio da mentoria. Tava ótimo. Pensei assim: pô, deve ser chatão o livro desse pastor, né? Mas enfim, li, gostei. Vi que ele é uma pessoa íntegra, super inteligente, super articulado. E o quanto aquilo que ele falava também no livro, o quanto aquilo era real. E aí, daqui a pouco passa um tempo, umas semanas depois que a gente tinha que fazer também a modelagem. Quem caiu pra gente modelar? Pastor André Fernandes. Ou seja, modelar você tem que descobrir, né? Pesquisar a vida daquela pessoa, ver que caminhos ela tomou para que ela chegasse naquele nível de sucesso que ela tá. Vou eu modelar André Fernandes, procurar no YouTube, tudo. Um monte de coisa. Fiz a modelagem André Fernandes, aprendi coisas muito legais com ele. E depois começou a aparecer pra mim, né? Por eu ter pesquisado tantas coisas dele no YouTube, começou a aparecer vídeos de pregações do André Fernandes. Escutei uma, achei interessante, gostei, achei que era uma palavra assim que estava me edificando. Escutei duas, escutei três, escutei quatro, escutei cinco. De repente me deu vontade, vi que era um culto que acontecia todos os domingos online, senti vontade de assistir. Comecei a assistir, vi um dia ao vivo e desde então, toda semana praticamente, indo ou não na minha igreja local, eu assisto o culto da Lagoinha de Alphaville. O André Fernandes é uma pessoa que tem uma palavra assim que diferenciada, né? Ele tem um jeito diferenciado de falar, de pregar, que atinge e consegue prender a atenção de pessoas como eu, que não daria atenção a um pastor normal,
convencional, a uma pregação convencional. Então, ele tem realmente uma linguagem diferente, é inspirado por Deus. E aí eu comecei a gostar muito das pregações do André Fernandes e acompanhar os cultos, né? Mas pra mim tava bom. Eu era uma crente de ler a Bíblia, que eu já tinha pego o hábito de ler Bíblia, e cada vez mais apaixonada pela palavra, mas achava que eu não precisava estar dentro de uma igreja, principalmente por ter o culto online, né? Mas aí depois eu fui entendendo, Deus foi me moldando no meu coração, que realmente a gente precisa também estar fisicamente, fazer parte, né? Congregar dentro de uma igreja. Mas assim, pra quem tá começando, pra quem tá chegando agora na jornada de fé, eu vou na minha igreja presencial, mas não deixo de acompanhar também as pregações. A Lagoinha, já estive lá, é uma igreja incrível. E foi assim que aconteceu a minha pregação. E agora, aproveitando até que eu tô falando um pouquinho sobre igreja, pra falar sobre a Lagoinha, que eu vejo que tem muita gente denegrindo, falando que é a igreja da moda, querendo, né, realmente acabar com a imagem dos pastores da Lagoinha. Eu tive lá há pouco tempo, me batizei lá. Olha só onde eu cheguei. Eu nem crente era, tinha pavor de crente. Mas Deus chama a gente e na hora que Ele chama, não tem o que faça você pensar diferente, né? Na hora que Ele te chama, você simplesmente vai. Deus te molda por dentro, te muda. E você passa a ter vontade de fazer e viver coisas que até então você não viveu sem a presença dEle. E eu não quero e nem vou nunca voltar atrás. Mas enfim, voltando a falar da Lagoinha, que é uma igreja que todo mundo meio que julga, né, que é a igrejinha da moda, do hype, do não sei o que. Por que eu gosto tanto da Lagoinha? Vou na minha igreja presencial, mas não deixo de acompanhar o movimento da Lagoinha, porque eles são uma igreja posicionada. Pra quem gosta de política como eu, vai entender muito bem. É uma igreja que ela não abaixa a cabeça pra nenhuma pauta, entendeu? Para nenhuma pauta que seja contra os princípios bíblicos, os princípios cristãos. É uma igreja que, se tiver que chegar e posicionar, como eu já vi várias vezes, o pastor André Valadão, ou o próprio pastor André Fernandes, eles não têm medo, eles se posicionam no culto, no púlpito, em qualquer lugar, eles têm a posição deles, cumprindo os princípios, né? As quais eles realmente seguem, que são os princípios cristãos. Eles não se dobram para pautas esquerdistas, para pautas abortistas, para pauta de identidade de gênero. E é por isso que eu apoio, né, defendo com dentes e com unhas e dentes, e me sinto bem em estar nessa igreja, atrelada a essa igreja, ter me batizado nessa igreja, porque é uma igreja que, por mais que todos falem que é igreja de moda, disso, de famoso, de rico, etc, é uma igreja que desde o momento que eu pisei o meu pé lá dentro, é um dos lugares em que igrejas, inclusive, que eu fui melhor recebida, independente, no meio de milhões de pessoas, porque o dia que eu estive lá numa conferência global, tinha muita gente, e nem por isso eles não me deram atenção, não me trataram muito bem, eu fui muito bem recebida, e é uma igreja que não negocia princípios, e é por isso que, aproveitando aqui a história da minha conversão, eu venho aqui também dizer que, assim, não há o que falem dessa igreja, porque falar, né, falaram mal, julgaram, quiseram derrubar até o próprio Jesus Cristo, quem dirá uma igreja que está a favor dele, né? O maligno está aí para isso, para tentar matar, roubar, destruir, enfim, mas é uma igreja íntegra, posso garantir para vocês. Eu estive lá, eu acompanho há mais de 2 anos agora, e estive lá e comprovei que não é o que as pessoas falam por aí. Então, antes de julgar, a gente precisa primeiro conhecer, né? Então, conheçam, façam parte, assistam os cultos. O máximo que eu posso garantir que vai acontecer com vocês é que vocês vão se sentir muito edificados pela palavra da Lagoinha. E é isso, gente. Essa é a história da minha conversão e contando um pouco também dessas pessoas que fizeram